Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito importante sobre como a bondade pode te fazer mais gentil e amável. A bondade é uma das virtudes que Deus espera de nós, seus filhos. A bondade é uma forma de amor, de generosidade, de compaixão, de misericórdia. A bondade é uma atitude que reflete o caráter de Deus, que é bom em tudo o que faz. A bondade é uma bênção para nós e para os outros. Mas o que é bondade, afinal? Como podemos ser bondosos em um mundo tão cheio de maldade, de egoísmo, de violência, de injustiça? Como podemos cultivar a bondade em nosso coração e em nossas ações? Como podemos demonstrar a bondade aos que nos cercam, aos que nos amam, aos que nos odeiam, aos que nos ignoram? Como podemos receber a bondade de Deus e retribuí-la a Ele e ao próximo? Para responder a essas perguntas, vamos abrir a nossa Bíblia e ver o que ela nos ensina sobre a bondade. Vamos começar pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que nos conta a história da criação do mundo e da humanidade. No capítulo 1, versículo 31, lemos o seguinte: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 1, 31. Aqui vemos que Deus, ao criar todas as coisas, viu que tudo era muito bom. Ele não fez nada imperfeito, nada defeituoso, nada mal. Ele fez tudo com bondade, com sabedoria, com beleza. Ele fez tudo para a sua glória e para o nosso bem. Ele fez tudo com amor. Mas, infelizmente, essa bondade original não durou muito. Logo no capítulo seguinte, vemos que o homem e a mulher, que Deus havia criado à sua imagem e semelhança, desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Eles caíram em pecado, e com eles, toda a criação. O pecado trouxe a maldição, a morte, a dor, o sofrimento, a separação de Deus. O pecado corrompeu a bondade de Deus e a tornou em maldade. Mas Deus, em sua infinita bondade, não desistiu da humanidade. Ele prometeu enviar um Salvador, um Redentor, um Libertador, que iria restaurar a bondade perdida e reconciliar o homem com Deus. Esse Salvador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Ele é o exemplo supremo de bondade, pois ele viveu sem pecado, ensinou a verdade, curou os enfermos, libertou os oprimidos, perdoou os pecadores, amou os inimigos, serviu os humildes, e morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, e voltou ao céu, de onde ele reina e intercede por nós. Ele nos oferece a salvação, a vida eterna, a paz, a alegria, a esperança, a graça, a bondade. Mas como podemos receber essa bondade de Deus? Como podemos nos tornar filhos de Deus e herdeiros da sua glória? Como podemos ser salvos do pecado e da condenação? A resposta está no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, onde lemos o seguinte: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Aqui vemos que para receber a bondade de Deus, precisamos confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Deus. E precisamos crer com o nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, mostrando o seu poder, a sua vitória, a sua fidelidade, a sua bondade. Se fizermos isso, seremos salvos. Seremos justificados, isto é, declarados justos diante de Deus, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo. Seremos regenerados, isto é, nascidos de novo, pelo Espírito Santo, que nos dá uma nova vida, uma nova natureza, uma nova identidade. Seremos adotados, isto é, recebidos na família de Deus, como seus filhos amados, como seus herdeiros, como seus amigos. Mas isso não é tudo. Ao recebermos a bondade de Deus, também precisamos retribuí-la a Ele e ao próximo.
Precisamos viver de acordo com a bondade que Ele nos deu. Precisamos ser bondosos como Ele é bondoso. Precisamos produzir o fruto da bondade em nossa vida. Mas o que é o fruto da bondade? Como podemos produzi-lo? A resposta está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, onde lemos o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22 e 23. Aqui vemos que o fruto da bondade é um dos aspectos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida, que nos transforma à imagem de Cristo, que nos capacita a viver de forma santa, que nos ensina a obedecer a Deus, que nos guia em toda a verdade. O fruto do Espírito é uma manifestação do caráter de Deus em nós, que nos faz parecidos com Ele, que nos faz agradáveis a Ele, que nos faz testemunhas dele. O fruto da bondade, especificamente, é a qualidade de ser bom, de fazer o bem, de agir com retidão, de tratar com gentileza, de socorrer com generosidade, de perdoar com misericórdia, de amar com sacrifício. O fruto da bondade é a expressão do amor de Deus em nossas palavras, em nossos gestos, em nossas atitudes, em nossas relações. O fruto da bondade é a evidência de que somos filhos de Deus, pois Ele é bom, e os seus filhos devem ser como Ele. Mas como podemos produzir o fruto da bondade? Como podemos ser bondosos em um mundo tão hostil, tão cruel, tão ingrato? Como podemos resistir à tentação de sermos maus, de fazermos o mal, de agirmos com injustiça, de tratarmos com grosseria, de ignorarmos com indiferença, de odiarmos com rancor? A resposta está no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, onde lemos o seguinte: Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. E sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 31 e 32. Aqui vemos que para produzir o fruto da bondade, precisamos tirar de nós tudo o que é contrário à bondade. Precisamos nos livrar de toda a amargura, que é o ressentimento, o rancor, o ódio que guardamos no coração. Precisamos nos livrar de toda a ira, que é a raiva, a fúria, a violência que explodimos em palavras ou em ações. Precisamos nos livrar de toda a cólera, que é o descontrole, a irritação, a impaciência que demonstramos em situações adversas. Precisamos nos livrar de toda a gritaria, que é o barulho, a confusão, a discórdia que causamos com as nossas palavras. Precisamos nos livrar de toda a blasfêmia, que é o insulto, a ofensa, a injúria que dirigimos a Deus ou aos homens. Precisamos nos livrar de toda a malícia, que é a maldade, a perversidade, a astúcia que praticamos contra o próximo. E, em vez de tudo isso, precisamos ser uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoadores. Precisamos ser benignos, que é ser gentis, amáveis, bondosos, tratando o próximo com respeito, com carinho, com delicadeza. Precisamos ser misericordiosos, que é ser compassivos, solidários, generosos, socorrendo o próximo em suas necessidades, em suas dores, em suas aflições. Precisamos ser perdoadores, que é ser magnânimos, tolerantes, pacificadores, perdoando o próximo em suas ofensas, em suas falhas, em suas dívidas. E por que devemos ser assim? Porque Deus foi assim conosco em Cristo. Porque Deus nos perdoou em Cristo, nos amou em Cristo, nos salvou em Cristo. Porque Deus nos deu a sua bondade em Cristo, e nós devemos dar a nossa bondade ao próximo por Cristo. Porque Deus nos fez seus filhos em Cristo, e nós devemos tratar o próximo como nossos irmãos por Cristo. Mas como podemos fazer isso na prática? Como podemos mostrar a bondade de Deus em nosso dia a dia? Como podemos ser bondosos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, com os nossos inimigos? A resposta está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, onde lemos o seguinte:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 12-14. Aqui vemos que para mostrar a bondade de Deus, precisamos nos revestir de algumas qualidades que são próprias dos eleitos de Deus, dos santos e amados de Deus, dos filhos de Deus. Precisamos nos revestir de entranhas de misericórdia, que é ter um coração sensível, que se compadece do próximo, que se alegra com os que se alegram, que chora com os que choram, que se importa com os que sofrem. Precisamos nos revestir de benignidade, que é ter uma conduta honrosa, que faz o bem ao próximo, que ajuda os necessitados, que abençoa os que nos maldizem, que ora pelos que nos perseguem. Precisamos nos revestir de humildade, que é ter uma mente renovada, que não se acha superior ao próximo, que reconhece os seus erros, que se arrepende dos seus pecados, que se submete a Deus e aos homens. Precisamos nos revestir de mansidão, que é ter um espírito manso, que não se irrita facilmente, que não se vinga do próximo, que não retribui o mal com o mal, que busca a paz e a reconciliação. Precisamos nos revestir de longanimidade, que é ter uma paciência firme, que não desiste do próximo, que não se cansa de fazer o bem, que espera em Deus e na sua justiça, que suporta as provações com fé e esperança. E, além de nos revestirmos dessas qualidades, precisamos também praticar algumas ações que demonstram a bondade de Deus. Precisamos suportar uns aos outros, que é tolerar as diferenças, as fraquezas, as limitações do próximo, sem julgar, sem criticar, sem condenar. Precisamos perdoar uns aos outros, que é cancelar as dívidas, as ofensas, as mágoas do próximo, sem guardar rancor, sem alimentar vingança, sem exigir reparação. Precisamos amar uns aos outros, que é querer o bem, o melhor, o mais alto para o próximo, sem egoísmo, sem inveja, sem ciúme. Precisamos amar uns aos outros como Deus nos amou em Cristo, com um amor sacrificial, incondicional, eterno. E, sobre tudo isso, precisamos nos revestir de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o que une todas essas qualidades e ações. O amor é o que resume toda a lei de Deus. O amor é o que cumpre toda a vontade de Deus. O amor é o que revela toda a bondade de Deus. O amor é o que nos faz perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito. Meus irmãos e irmãs, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus nos ajude a sermos bondosos como Ele é bondoso. Que Deus nos encha do seu Espírito, que produz em nós o fruto da bondade. Que Deus nos abençoe com a sua graça, que nos salva e nos transforma pela bondade. Que Deus seja glorificado em nossa vida, que é o propósito da bondade. Que Deus seja louvado por sua bondade, que dura para sempre. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você quer saber mais sobre a bondade de Deus, leia a sua palavra, a Bíblia, que é a fonte da bondade. Se você quer receber a bondade de Deus em sua vida, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, que é a expressão da bondade. Se você quer ser bondoso com o próximo, pratique as boas obras, que são as evidências da bondade. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém.